Pois, e antes de mais, o prazer de estar aqui hoje a participar neste ciclo de encontros comemorativos de um evento central na vida religiosa, devocional e cultural do Ocidente, cujas implicações se farão sentir em muitos outros domínios da vida europeia, assumindo projeções a nível político, a nível de sistemas de pensamento, a nível económico, a nível da vida cotidiana, num universo que ultrapassa em muito a Europa e se estende por efeitos de processos de evangelização e de colonização a outros continentes. Importa lembrar, nem que seja para discordar, as teses segundo as quais uma verdadeira cisão ocorre entre a Europa do Norte e a Europa do Sul, bem como entre os universos respectivamente colonizados por europeus católicos e protestantes, anglicanos, presbiterianos, luteranos, calvinistas, a ponto de os efeitos dessa reforma e dessa contra-reforma virem a ser interpretados como responsáveis por uma divisão entre espaços desenvolvidos e espaços subdesenvolvidos, ou como se impõe numa expressão politicamente correta, em vias de desenvolvimento. Com isto me refiro a correntes interpretações sobre os distintos níveis de desenvolvimento na América do Norte, anglo-saxónica, protestante e na América do Sul, latina e católica. Em limite, e se seguíssemos as premissas de Max Weber, a própria divisão sentida hoje no seio da União Europeia entre uma Europa do Norte, desenvolvida, e uma Europa do Sul, em crise sistémica, colheria, mutatis mutandis, de um processo de reforma religiosa, de uma ética económica, de uma pedagogia e de uma civilidade em que o Concílio de Trento se firma como pedra angular. Não subscrevendo esta leitura dicotómica ou qualquer análise determinística em história, não sendo discípula de Max Weber, e não entendendo que fenómenos culturais e religiosos devam assumir dimensões económicas ou políticas para merecerem a atenção de grupos de debate e de grupos de reflexão, não poderia também deixar de anotar estes outros efeitos estruturantes das orientações dimanadas do Concílio de Trento e sistematizadas nos seus decretos, como sendo extensivos a domínios que em muito transcendem os estritamente religiosos. Se as orientações tridentinas consubstanciam um ponto de chegada de um longo processo, também ele de sucessivas tentativas de reforma, as suas deliberações afirmam-se como um ponto de partida, na verdade, como um catalisador de dinâmicas com ondas de impacto na muito longa duração. Cumprimento, pois, o Centro de Estudos de História Religiosa para a realização deste ciclo de conferências que me cabe iniciar restringindo-me a uma questão muito concreta: o debate do processo e das circunstâncias da recepção das deliberações tridentinas em Portugal. Devo, porém, e antes de começar a minha intervenção, fazer um aviso à navegação, permitam-me a expressão, nomeadamente clarificar o ponto de onde parto, os recursos de que disponho ou não disponho e onde me proponho modestamente chegar. Em primeiro lugar, e quando fiz notar ao colega José Pedro Paiva, quando formulou em nome deste Centro de Estudos o convite à minha participação, esta não se propõe ser senão uma revisitação a matérias, a dados e a reflexões previamente exarados em anteriores trabalhos, tão anteriores que me parecem pertencer já a uma ou outra encarnação. Tais foram os rumos diversos que tomei desde então na minha investigação. Na verdade, muito gostaria que aqui estivesse, em vez de mim, um jovem doutorado cuja dissertação tivesse revisto muito do que tem sido dito e já adquirido, ou que muito tivesse acrescentado ao que julgamos saber sobre esta matéria. Isto seria realmente um ótimo sinal acerca do dinamismo dos estudos desenvolvidos neste âmbito temático. E quem sabe se esse contributo não vem ainda hoje no debate que se seguirá a esta sessão. Lembro que, muito recentemente, saiu um livro de John O'Malley, Trent, What Happened at the Council, publicado o mês passado pela Harvard University Press, que não conheço, que não vi e, portanto, não sei que novidades trará em relação ao que não sabemos em relação ao Concílio. Esta apresentação reduz-se em si própria a uma revisão de dados conhecidos acerca da participação portuguesa no Concílio,
acerca dos canais pelos quais as suas sessões eram conhecidas em Portugal, acerca das personalidades, das intenções e das vias pelas quais se assiste à recepção e à publicitação das suas deliberações em Portugal. Se alguma perspectiva específica informa este enfoque, esta será a de uma necessária compreensão dessa dinâmica à luz de contextos em simultâneo eclesiásticos, religiosos e políticos. Dito isto, comecemos pelo começo. As circunstâncias de realização do Concílio de Trento são sobejamente conhecidas e já aqui foram lembradas. O concílio, realizado entre 1545 e 1563, foi convocado pelo Papa Paulo VI no contexto da reforma da Igreja Católica e de reação à divisão então vivida na Europa devido aos movimentos de contestação protestante. Conheceu os 3 períodos de realização, 1545-48, 1551-52, 1562-63, data da publicação dos respectivos decretos. Nas sessões dos primeiros períodos debatem-se fundamentalmente matérias de natureza teológica e doutrinal. Questões como o pecado original ou justificação pela fé dominam esses debates conciliares, a par da discussão em torno dos sacramentos, Eucaristia, penitência, extrema-unção e do valor doutrinal da Sagrada Escritura e da tradição. Por seu lado, a terceira reunião conciliar, continuando embora os referidos debates doutrinais, em particular no que toca aos sacramentos da missa, ordem, matrimónio, ao culto dos santos e às indulgências, inclina-se mais para discussões de natureza pastoral, já iniciadas de resto nas sessões precedentes. A situação do episcopado e do clero, secular e regular, dominam a última fase da reunião ecuménica e das suas decisões colhem-se diretivas disciplinares, tais como as relativas ao perfil de bom prelado, à obrigatoriedade da residência pessoal, ao dever de visita pastoral, à formação, recrutamento e ordenação do clero diocesano ou ainda à função pastoral dos bens da Igreja. A participação portuguesa nesse concílio é também conhecida. Foi solicitada a autorização para que o cardeal infante Dom Henrique não assistisse pessoalmente à Assembleia Conciliar. Constituía-se este, afinal, o natural representante da Igreja Portuguesa pelo seu estatuto cardinalício e pelos cargos episcopais desempenhados sucessivamente nas principais dioceses do Reino, nomeadamente Braga e Évora, e depois Lisboa. Na sua ausência, Portugal encontrava-se representado por personalidades de reconhecido mérito e valor pastoral e teológico. Em nome dos bispos portugueses, a isso deslocaram Dom Frei Bartolomeu dos Mártires, insigne dominicano e arcebispo primário de Braga, Dom Frei João Soares, bispo de Coimbra, Dom Frei Gaspar do Casal, então bispo de Leiria. Esta representação é acrescentada pela presença de teólogos, como o Dr. Belchior Cornejo, ex-leitor da Universidade de Coimbra, o Dr. Diogo Paiva de Andrade e Frei Francisco Fureiro da Ordem de São Domingos. A esta comitiva acrescenta-se a presença de embaixadores nomeados pela coroa, de que se destaca Dom Fernando de Mascarenhas, comendador da Ordem de Santiago. A delegação completa-se com a presença voluntária de Dom Jorge Ataíde, filho do Conde da Castanheira, futuro bispo de Viseu. Presente no concílio esteve também Dom Miguel da Silva, cardeal desde 1539, a viver em Itália desde 1540, participou nos conclaves de 1549-50, de abril de 55 e de maio do mesmo ano. Desta comitiva, haveria de destacar-se a atuação no concílio quer do prelado de Braga, Dom Frei Bartolomeu dos Mártires, quer do teólogo Diogo Paiva de Andrade, cujos méritos são de forma reiterada sublinhados pelo próprio Pontífice. As notícias dos trabalhos conciliares chegam a Portugal por várias vias, sendo a correspondência diplomática e as trocas epistolares individuais as mais destacadas. Veja-se, a título de exemplo, os relatórios que recebe o próprio Cardeal Infante Dom Henrique de que os emitidos a 25 de abril de 1547 por Frei Jorge de Santiago são exemplo. Isto equivale a dizer que o conhecimento das deliberações e dos debates conciliares precedem com mutável antecedência a chegada dos seus decretos finais. O que nos coloca perante uma questão que se figura pertinente tratar neste contexto e a que o Presidente Pedro Paiva já se referiu. Menciono em concreto a circulação dos capítulos que, pela ordenança do Cardeal Dom Henrique, foram dados aos prelados do Reino por mandato de Dom João III.
Antecipando-se à aprovação papal das deliberações conciliares, foram enviados aos prelados do Reino, em 1553, um conjunto de apontamentos contemplando questões relacionadas com domínios que iam desde o governo de suas casas à gestão financeira das dioceses, à sua atuação pastoral. Pelo seu articulado, o documento poderia ter funcionado como um programa de atuação pastoral, o qual, de uma forma sintética, organizada e coerente, sistematizava os conteúdos sobre essa matéria aprovados na segunda sessão conciliar realizada em 1551-52 e antecipava futuras cláusulas dos decretos de Trento. Em concreto, no que respeita ao primeiro aspecto, a organização da Casa do Prelado, pretendia-se que aquela se conformasse com a condição sacerdotal e refletisse a exigência de humildade que lhe estava adstrita. Nele se contemplam, também, as obrigações sacerdotais, entre as quais se conta, primeiramente, a exigência de cumprir e fazer cumprir o dever de residência, a visita pessoal e ou delegada da diocese, pelo menos de 3 em 3 anos, e a urgência de revisão de constituições diocesanas, no sentido de procurar moderar, por exemplo, as penas de excomunhão nelas previstas. De igual modo, procuram os apontamentos sugerir a necessária reorganização das formas de percepção e distribuição dos rendimentos diocesanos através da moderação, quer das taxas de chancelaria, quer do número de peditórios gerais e particulares com que se efetavam os fregueses. Já no domínio estritamente doutrinal, se revela um manifesto cuidado com a doutrinação dos jovens e com o batismo dos escravos. No que se refere ao exercício concreto da atividade diocesana, particular atenção é prestada à escolha dos colaboradores pastorais, sejam eles pregadores, visitadores, provisores, vigários e oficiais de justiça, sejam os que se recrutam para a cura de almas ou os que se provêem em benefícios eclesiásticos. Prescreve-se ainda um maior cuidado com a seleção dos candidatos às ordens sacras, devendo o seu ingresso depender não só de uma suficiente formação intelectual e doutrinária, mas também de uma comprovada honestidade e idoneidade. Assim, em relação ao primeiro aspecto, exige-se, como condição de acesso, o domínio do latim, a compreensão das palavras litúrgicas e o conhecimento do canto-chão, enquanto que no tocante ao segundo se exige um rigoroso exame da vida e costumes dos candidatos. A compreensão, no tempo, da importância desses procedimentos destaca-se com clareza do articulado do documento, segundo o qual, e cito, assim como muita parte da desordem dos eclesiásticos vem do pouco exame dos que se admitem nas ordens, assim, muita parte da reformação está neste exame que se quer ordenar. O enquadramento e controle dos colaboradores pastorais diocesanos não se limita, todavia, às recomendações até agora enunciadas. A criação de colégios para clérigos, pobres e jovens sem possibilidades materiais para frequentarem a universidade completam um quadro de atuação pastoral concebido de forma coerente. Recomenda-se que aqueles sejam locais, e cito, onde possam aprender clérigos pobres o que devem saber para serem bons curas e servirem outros em honestidade e recolhimento, que na vida e na ciência venham a ser bons clérigos e que se provejam os benefícios. As matérias ministradas deveriam, segundo o documento, ser objeto de atenção nas visitas dos prelados realizadas com o intuito de avaliar o bom funcionamento dessas instituições, o desempenho dos seus mestres e a lecionação é efetuada. Pela sua vocação e orientação, estes colégios parecem poder preencher as funções de verdadeiros centros de formação do clero, antecipações, afinal, dos seminários diocesanos, trunfo maior da implementação das diretivas tridentinas. Pelo seu articulado, aqui brevemente exposto, este documento parece, portanto, confirmar aquilo que assumimos como ponto de partida. Ele poderia ter funcionado como um programa de atuação pastoral, o qual, de uma forma sintética, organizada e coerente, sistematizava as primeiras sugestões e primeiras deliberações da segunda reunião conciliar de 1551-52, no que a estas matérias respeita, mais tarde, de resto, retomadas em profundidade na terceira reunião do Concílio. As duas personalidades responsáveis pela sua elaboração e difusão, Dom João III e o cardeal infante Dom Henrique, ver-se-iam, no entanto, envolvidas em alguma conflitualidade com a Cúria Pontifícia em virtude de a publicação destas orientações ter ocorrido antes da sua aprovação oficial pelo Pontífice. O facto de o cardeal se ter antecipado à aprovação formal dos decretos pelo Papa, então Júlio III,
e particularmente a atitude do núncio papal, obviamente, denunciando este procedimento como um abuso de poder, iria merecer a profunda reprovação de João III e chegaria mesmo a fazer perigar a concessão do título de legado à latere ao cardeal, desde há muito solicitada por Dom João III. Não será de resto estranha a esta agitação a constante conflitualidade com o núncio, a qual claramente se refere numa missiva do embaixador português em Roma, a Dom João III, datada de 20 de maio de 1553, em que se explicita a agitação provocada pelos capítulos em causa. A propósito de uma carta do núncio, o embaixador explica ao rei, e cito, diz o núncio, que o cardeal apertou muito com Vossa Alteza, que mandasse guardar o concílio, e que Vossa Alteza lhe dissera que lá fizesse ele com os prelados, e que ele fizeram os apontamentos, os quais mandara. E nisto diz ele grandes gabos de Vossa Alteza, mas o cardeal diz que o que disto pior lhe pareceu foi que estes apontamentos vinham de tal maneira que parecia um mando e querer tomar mais jurisdição do que cabia, pelo que parecera dever avisar Sua Santidade para o que pudesse suceder pelo tempo adiante. E a carta menciona mais à frente as implicações deste contencioso na concessão da legacia, e cito, o Papa, segundo soube, mandou chamar Montepulciano e lhe mostrou a carta e lhe disse, vedes isto? O embaixador mata-me por esta legacia do cardeal, e vós também fazeis-me por isso instância. E se o cardeal faz isto, não podendo, que fará se tivesse mais poder? A aceitação destes mesmos capítulos no espaço português não parece ter conhecido melhores circunstâncias. Ao que parece, os prelados do reino teriam exercido significativa resistência à sua aceitação, recusando a sua legitimidade como documento normativo. Esta resistência é confirmada quer por notícias do comendador Moro Rei, que reportava as reclamações apresentadas por vários prelados do reino ao núncio papal em Lisboa, motivadas pela recepção destes apontamentos, quer por nos outros desse mesmo ano, de 1553, que Dom Fernando de Menezes, então arcebispo de Lisboa, enviou a Dom João III. Em primeiro lugar, o prelado reitera os argumentos expostos pelo núncio no tocante à ilegitimidade da divulgação das decisões do concílio antes da sua aprovação oficial pelo pontífice. E a cada um dos tópicos responde Dom Fernando de Menezes numa atitude não isenta de uma certa indignação, por entender que tais recomendações, muitas das quais já estatuídas por concílios precedentes, pretendiam significar o não cumprimento por parte dos bispos do reino e por ele pessoalmente das normas vigentes. Note-se também uma clara resistência a tudo o que implicava um significativo investimento dos rendimentos da mesa arcebispal para iniciativas pastorais, nomeadamente as envolvidas pela criação dos seminários diocesanos. Que dos capítulos que, pela ordenança do cardeal Dom Henrique, foram dados aos prelados, colhem diretivas teológicas indisciplinares que claramente os situam em consonância com o espírito conciliar, parece claro. Que ele documenta a anuência, se não mesmo a adesão, do cardeal Infante Dom Henrique e do próprio rei ao projeto tridentino, também já o sugerimos em espaço próprio. O que agora importará interrogar são as motivações que impeliam cada uma destas personalidades centrais da vida política e religiosa quinhentista portuguesa a envolver-se nesta iniciativa. Neste domínio, duas ordens de razões poderão ser consideradas, umas de natureza estratégica e outras de cariz espiritual. No tocante às primeiras, será de adiantar a possibilidade de tanto o rei como o cardeal Dom Henrique pretenderem mostrar ao pontífice um zelo religioso capaz de o levar a conceder o título de legado à latere insistentemente solicitado por Dom João III para seu irmão. A natureza do cargo não deixa quaisquer dúvidas quanto à amplitude das suas atribuições e poderes, os quais reforçariam e ampliariam a capacidade do cardeal de vir a intervir no domínio eclesiástico. O agrado seria também do monarca, que procuraria deste modo pôr termo às frequentes desavenças com os legados pontifícios e, por outro lado, ampliar por esse meio o seu já vasto campo de intervenção na vida religiosa do país. A segunda ordem de razões, que não contradita necessariamente a primeira, colhe da discussão em torno da real adesão do cardeal Infante ao Espírito de Trento. Na verdade, a carta do núncio ao Papa responsabiliza diretamente o cardeal Infante pela iniciativa de enviar aos prelados do reino os capítulos em causa.
quaisquer que fossem as motivações de tais apontamentos e as do seu envio aos prelados do reino, o ambiente parece, porém, não ter estado ainda suficientemente maduro para a sua plena receptividade. Este episódio, independentemente do significado que tenha, como primeira tentativa de implementar oficialmente em Portugal, com notória anterioridade em relação à restante Europa, o espírito de Trento, coloca-nos perante duas questões que importa discutir. A primeira prende-se com o protagonismo neste processo de figuras centrais da vida política portuguesa, para além da eclesiástica, e da relação estratégica existente entre um programa de centralização e reforço do poder político do monarca, Dom João III, e um programa de reforço doutrinal e de disciplinamento de comportamentos previsto por Trento. A segunda ordem de razões prende-se com a discussão da existência em Portugal de um processo de reforma religiosa já em curso antes e durante a realização do concílio que possa mesmo explicar o facto de os decretos de Trento virem a ser proclamados e incluídos nos corpos legislativos nacionais com manifesta anterioridade em relação a outros espaços europeus. É de conhecimento geral que Portugal foi, de facto, um dos primeiros países, um dos primeiros reinos a adotar e a integrar os decretos conciliares, confirmados em 26 de janeiro de 1564 pelo Papa Pio V na bula Benedictus Deus. As circunstâncias desta adoção estão também já estudadas. Foi no decurso da regência do Cardeal Infante Dom Henrique, na minoridade de Dom Sebastião, que os decretos chegaram a Portugal, tendo sido a bula de confirmação do concílio solenemente lida e publicada pelo Cardeal Infante na sede de Lisboa, da qual era então prelado. Parece, aliás, justo ver-se Dom Henrique como um dos principais mentores do processo de reconhecimento e publicitação das decisões tridentinas em Portugal. Com efeito, decorre da sua iniciativa a publicação dos decretos, primeiro em latim e depois em vernáculo. Esta circunstância consubstancia por si só a simbólica convergência entre poderes políticos e eclesiásticos na promoção e na divulgação do espírito de reforma e da letra normativa de Trento, nomeadamente no decurso do reinado de Dom Sebastião. Esta não é, em Portugal, circunstância inédita. Lembre-se todo o processo de tentativa de reforma das ordens religiosas, desde cedo mobilizadora da ação de monarcas e de infantes da Casa Real. Com efeito, a reforma das ordens religiosas é, em Portugal como na Europa, uma obra de longo curso. Sentida como imperativa por toda a cristandade, também em Portugal, monarcas sucessivos, pelo menos desde Dom Duarte, foram tentando reverter o descalabro moral e de costumes, o global incumprimento das regras conventuais, a tendencial secularização das práticas e das vivências monásticas. Foi talvez no reinado de Dom Manuel, acompanhando as conjunturas europeias, que essa intervenção se tornou mais consistente, só conhecendo, porém, realizações de vulto no reinado de Dom João III, contando este monarca com os contributos de seus irmãos, Dom Afonso, Dom Henrique e Dom Luís. Os primeiros, atuando como eclesiásticos e reformando a partir do interior as instituições a que se encontravam ligados. O terceiro, pela sua empatia e simpatia pelos padres inacianos e os frades capuchos, dois grupos conventuais, os primeiros não conventuais, ativos também nesse processo de revisão da vivência monástica. Esta reforma congreganista, iniciada por Dom João III pelas ordens militares, através da sua anexação à coroa e da ação exercida por Frei António de Lisboa no convento de Tomar da Ordem de Cristo, prossegue com decisivas intervenções régias nos mosteiros cistercienses, agostinhos, franciscanos, carmelitas e dominicanos. O cardeal Dom Henrique apenas prossegue a ação reformadora do seu irmão, Dom Afonso, já que, quer em Santa Cruz de Coimbra, quer em Alcobaça, já dera o cardeal Infante Dom Afonso os primeiros passos. Já em 1554, vemos Dom João III a tentar ligar Dom Henrique a essa cruzada reformadora, ao escrever ao seu embaixador em Roma, recomendando que solicite ao Papa que incumba Dom Henrique da visitação dos mosteiros e religiosos do reino em ordem à sua necessária reforma. E também em 1558 pretende de novo o rei que se associe Dom Henrique ao julgamento e punição do abade do mosteiro de Pombeiro, notícias que confirmam a intenção do monarca de associar a intervenção no domínio eclesiástico ao seu programa político.
A interferência de Dom João III na esfera religiosa, como baluarte do reforço do seu poder, é ainda visível na criação, em 1532, da Mesa de Consciência, depois também das Ordens, iniciativa motivadora inclusive de protestos por parte do Núncio Apostólico em Lisboa. Na mesma ordem de atuação, se inclui o programa de reforma do mapa diocesano do Reino, à imagem de resto do que havia empreendido com as circunscrições civis, nomeadamente as comarcas. De mais difícil implementação, pois necessitava de confirmação papal, também o remapeamento das dioceses, mesmo se motivado pela vontade política de criar mais bispados para provisão de aparidoados, intenção atribuída a Dona Catarina, como sublinha Ana Isabel Buesco, ou suportada pelos conhecidos jogos de nepotismo e reforço de redes clientelares, analisados com clareza por Esteca de Paiva, o facto é que contribui parcialmente e teria contribuído bem mais extensivamente a ser implementada em toda a sua extensão para a diminuição dos territórios administrados por cada prelado e, por isso, teria contribuído para uma mais judiciosa e controlada administração diocesana, espírito partilhado de resto pelas futuras deliberações tridentinas. Desse programa, porém, apenas obteve o monarca nos anos 40 autorização papal para criar 3 novas dioceses, Miranda, Leiria e Porto Alegre. Do efetivo significado destas dioceses enquanto desmembramentos de vastos territórios, enfim, é matéria a discutir, nomeadamente Porto Alegre. O seu impacto é claramente diminuído. Neste contexto, fará talvez sentido retomar tópicos de uma discussão já por muitos promovida em torno da utilização da carreira eclesiástica, primeiro de Dom Afonso, depois de Dom Henrique, por Dom João III. Com efeito, a progressão que conhecemos da carreira eclesiástica do seu irmão mais novo parece dever ligar-se a uma clara intencionalidade política de Dom João III. O interesse pessoal na promoção eclesiástica do infante seu irmão está por demais comprovado, bastante para tal recorrer à correspondência com os embaixadores portugueses na corte pontifícia. Reconhecida a sua intervenção em todos os grandes momentos da carreira do cardeal infante, a da concessão da mitra bracarense e posteriormente da ebrense, ou da atribuição do arredo cardinalício, ela é porventura mais notória nos negócios da Inquisição, da legacia à látere e até inequívoca nas candidaturas à tiara papal. O domínio de qualquer um destes cargos, particularmente dos 2 primeiros, constitui um inegável ponto de apoio de uma política de centralização régia, característica maior, do meu ponto de vista, do governo joanino. A correlação facilmente estabelecida entre o desejo de Dom João III de controlar o Tribunal de Santo Ofício e a sua luta para nela prover como titular mor o infante Dom Henrique, a despeito das próprias regras canónicas, ou a ligação entre os violentos e frequentes conflitos com os representantes pontifícios no reino, tão abundantemente documentada, e a nomeação do cardeal para legado à látere, parecem de facto apontar nesse sentido. No mesmo contexto, parecem poder situar-se as candidaturas à Cúria Romana. Exercendo influência direta sobre o supremo representante da cristandade, o monarca conseguiria não só orientar internamente e canalizar os potenciais apoios eclesiásticos à sua política, como lançar em novas bases a sua projeção e a do reino na Europa católica do seu tempo. O mesmo raciocínio interpretativo, se bem que aplicado a um distinto contexto em termos de políticas régias, se poderá estender porventura aos investimentos que vemos os vários titulares da monarquia portuguesa dedicar ao processo de recepção e publicitação do Concílio de Trento em Portugal. Tal ocorre com Dom Henrique, por maioria de razões, e com Dom Sebastião. Lembremos que este monarca, já na plenitude da titularidade régia, viria a proclamar sem reservas as deliberações tridentinas, confirmando a orientação que Dom Henrique, como regente, assumiu. Procurar para esta adesão às orientações de Trento, cujo teor, nomeadamente no que respeita às vastas atribuições do poder episcopal, foi amplamente contestado e integrado com resistências nas constituições dos restantes reinos da Europa católica do tempo, uma explicação estritamente política, parece porém redutor. Para além dos jogos de poder, a existência de um contexto prévio de introdução de um perfil pastoral consentâneo com as deliberações de Trento tornaria compreensível a recepção célere e relativamente pacífica das suas deliberações no espaço religioso português. Veja-se o labor legislativo que ocorre no decurso do século XVI e até 1564, de que constam
desde 1505, a edição de pelo menos 17 constituições diocesanas, muitas das quais já informadas pelos princípios orientadores que vingarão em Trento, pelo menos parcialmente, nomeadamente no que se refere à formação e comportamento do clero, como de resto salienta José Pedro Paiva. Desses textos normativos podem-se destacar as Constituições de Braga, 1505, Coimbra, 1521, Viseu, 1527, Évora, 1534, reeditadas em 1558 do Infante Dom Henrique, e Lisboa, 1536. Outros contextos explicam porque se encontrava maduro o espaço português para a recepção e divulgação dos decretos de Trento. A disseminação do pensamento doutrinal e pastoral dominicano, vertido por personalidades centrais da vida religiosa portuguesa, como Frei Luís de Granada e Frei Bartolomeu dos Mártires, constitui sem dúvida fator a considerar. A ele, indiscutivelmente se deve adicionar a presença ativa e doutrinadora da Companhia de Jesus, desde 1540, e a sua ação mobilizadora de círculos de poder, nomeadamente dos circuitos da corte. Independentemente da polémica acerca dos reais mentores da transferência de Frei Luís de Granada para Portugal e a despeito das das relações privilegiadas deste com outras individualidades políticas portuguesas, como é o caso de Dona Catarina, de quem foi confessor, parece resultar inequívoca a sua forte ligação ao cardeal Infante Dom Henrique. O domínio religioso, duas áreas de atuação nos parecem ser de destacar nessa colaboração: a pregação e a implementação de publicações de teor doutrinal e pastoral. No que toca à pregação, são vários os indícios que confirmam a sua prática em Évora pelo frade dominicano, alimentando uma estratégia de mobilização de massas que viria a ser erigida como central na dinâmica reformadora tridentina. Inequívocos estão, por outro lado, os contributos aduzidos pelo frade dominicano através de escritos e traduções de sua lavra, ou decorrentes do seu incentivo. Neste contexto, se inserem os Sermones del Tiempo, os 6 livros de la Retórica Eclesiástica e as traduções de Paulo de Palacios, Suma Caetana, sacada em linguagem castelhano, e de Frei Juan de la Cruz, 32 sermões, feitas também através da mediação dominicana e subsidiadas pelo cardeal, utilizando a atividade tipográfica de André de Burgos em Évora. Frei Luís de Granada surge ainda como um veículo privilegiado do contacto com algumas personalidades de vulto da cristandade mobilizada pela Reforma Católica. Entre eles, podemos citar o beato Juan de Ávila, o arcebispo de Milão, cardeal Carlos Borromeu, ou Dom Juan de Ribera, como 3 nomes de referência obrigatória pela aura que os envolve. A ação de Frei Luís de Granada adquire, pois, um papel de grande relevo, o de intermediário entre vários espaços e várias individualidades da cristandade, trazendo a Portugal os mais estimados modelos pastorais. A problemática que rodeia a entrada da Companhia de Jesus é um pouco mais complexa e assume incidências em vários domínios da vida portuguesa quinhentista. Parece não restar dúvidas que a influência do Infante Dom Luís, o qual igualmente introduzira por esse tempo a Companhia de Jesus nos domínios do Priorado do Crato, teria sido decisiva para a aceitação da Companhia, nomeadamente para a predileção que por ela acabará por revelar o cardeal Dom Henrique, que convida os seus membros, depois de prévias resistências, não só a aumentar as hostes clericais da Diocese de Évora, do que então era prelado, o que teria ocorrido por volta de 1550 ou 1551, passando desde então os seus agentes a desempenhar importantes atribuições pastorais que incluíam a confissão, a pregação e as famosas missões do interior, mas também transformando-os em agentes pedagógicos de eleição. É, de facto, indissociável a ligação dos padres jesuítas às estruturas de ensino em Portugal, nomeadamente as promovidas pelo Infante. Esta predileta ligação tende a ser vista não só em termos de colaboração preferencial, mas mesmo em termos de exclusividade, tendo em conta a atenção e os privilégios que lhe são dados por Dom Henrique, e não apenas nos espaços de que era prelado. Queremos com isto dizer que, em 1564, foi quando da publicitação dos decretos do Concílio Tridentino em Portugal, já muitas das suas deliberações estavam ativas. Vejam-se o que ocorre com a formação eclesiástica que, à falta de seminários diocesanos, tendia a ser assegurada pelos colégios da Companhia de Jesus e por aqueles que lhe são sucessivamente entregues.
o Colégio de São Paulo em Braga, o Colégio do Porto, o de Coimbra, o Colégio de Santo Antão de Lisboa, para além, é claro, da direção do Colégio do Espírito Santo em Évora, a par da direção pedagógica do Colégio das Artes e, é claro, da própria Universidade de Évora, a partir de 1559. Acresce a este quadro o facto de o humanismo, como programa cultural, ter tido em Portugal uma breve existência entre a tardia conversão do reino às suas prioridades cívicas, literárias, filosóficas e pedagógicas, se algum dia efetivamente ocorreu, e a instalação dos programas culturais próprios da Contra-Reforma, a que o reino aderiu intensa e precocemente, dando origem a uma contracorrente que caracteriza já o final do reinado de Dom João III e que se revela de forma marcante em toda a segunda metade do século XVI. O próprio erasmismo, nas suas vertentes cívicas, pedagógicas e principalmente enquanto baluarte de um humanismo cristão tão propagandeado em toda a Europa, incluindo em Espanha, teve em Portugal tímidas emergências e adeptos seletivos, de que Damião de Góis é exemplo, mas nunca uma divulgação suficiente para constituir um efetivo baluarte de resistência à propagação de um pleno e de um profundo espírito de reforma em moldes tridentinos. A não esquecer também, no delinear deste quadro contextual em que deve ser compreendida a recepção do Concílio de Trento em Portugal, a recepção dos decretos do Concílio de Trento, a ação da Inquisição e o seu papel de reforço da ortodoxia, mas também de controlo ideológico e de censura de pensamento. Publicadas por iniciativa do Cardeal Infante, poderemos licenciar entre 1547 e 1564 5 edições de 4 róis de livros proibidos. De 1547 é a proibição dos livros defesos. De 1551 o rol dos livros defesos para o Cardeal Infante, Inquisidor-Geral destes reinos de Portugal. De 1561, o rol dos livros defesos destes reinos e senhorias de Portugal que o Sr. Cardeal Infante Inquisidor-Geral mandou fazer, tendo-se finalmente, em 1564, procedido à publicação do Index Librorum Prohibitorum Tridentino e à sua impressão em vernáculo. A este número teremos ainda que adicionar a publicação, sob a égide de Dom João Soares, Bispo de Coimbra e Inquisidor do Reino, do Index Autorum et Librorum, em 1559. E note-se que os primeiros índices são compendiados e publicados no período imediatamente subsequente ao estabelecimento do Tribunal da Inquisição. A data de 1547 não é, todavia, o ano da primeira atitude censória. Data, pelo menos, de 2 de novembro de 1540, a atribuição ao prior de São Domingos de Lisboa da função de examinar os livros das livrarias da cidade, devendo notificar os impressores da obrigatoriedade de submeterem todas as publicações à censura prévia. A evolução do teor dos vários índices expurgatórios portugueses de 1547 a 1561 acompanha, afinal, a inclinação cada vez mais acentuada da corte e das figuras-chave da vida eclesiástica portuguesa, neles se incluindo Dom Henrique, para um cada vez maior rigorismo, manifesto num espírito censor mais apertado e alargado do ponto de vista da abrangência de autores, géneros e matérias condenados, acompanhando afinal e refletindo, por vezes mesmo com antecipação e maior exigência, o espírito de reforma católica promovida pelo Concílio de Trento. Erasmo de Roterdão e Lefebvre de Etaples são dois dos autores cujas obras mais profundamente foram afetadas pela censura inquisitorial, sendo o primeiro, Erasmo, tratado com alguma benignidade no rol de 1547, mas já nos índices de 1561, viria a globalidade da sua obra a ser impedida de circular, sendo mesmo tratado como herético, numa abordagem, afinal, mais intolerante do que aquela que lhe estava reservada no próprio catálogo tridentino de 1564. A área igualmente visada é a do biblicismo, restringindo-se ao máximo a circulação de quaisquer traduções de textos bíblicos que não as estritamente autorizados por Trento. Se a compilação de róis de livros defesos consubstancia mais uma faceta regulamentadora da atuação henriquina, pretendendo as listas publicadas orientar de forma centralizada a ação de vigilância e de obstrução à circulação de obras consideradas heréticas ou suspeitas, essa preocupação é evidenciada de outro modo.
Data de 21 de outubro de 1561 um outro documento normativo nesta área, o Regimento da Visitação às Embarcações Estrangeiras. Esta atribuição, a cargo de um solicitador do Santo Ofício, que se faria acompanhar de um escrivão e de um intérprete, procura obviar à difusão de ideias luteranas e doutrinas reformadoras, devendo votar particular atenção, de acordo com o teor do regimento, às embarcações chegadas da Inglaterra, Flandres, Alemanha e França, os grandes polos, afinal, de expansão das ideias reformadas. Caberia aos familiares do Santo Ofício notificar os inquisidores ou os seus delegados da chegada dessas embarcações aos portos do mar do Reino, espaço privilegiado da entrada de novas ideias e doutrinas pela sua grande exposição ao exterior e pelas tradicionais ligações comerciais com o norte da Europa. A aplicação do regimento revelou-se efetiva. Processos inquisitoriais subsequentes que tinham como alvos que não cumpriam esse estatuído dão prova da sua efetiva aplicabilidade. Tinha a visita as funções de controlar a entrada de eventuais livros de circulação proibida e de tomar informação acerca de eclesiásticos recém-chegados, os quais de imediato deveriam apresentar-se à Inquisição ou ao prelado diocesano e, sobretudo, registar a aportagem de estrangeiros. Note-se que o mesmo regimento prescreve o seu rigoroso licenciamento, devendo ser declarada a sua naturalidade e o seu local de residência temporário e identificados os seus hospedeiros. A estes ficavam fixadas obrigações estritas que os transformavam em agentes de vigilância religiosa, devendo denunciar qualquer suspeita de heterodoxia, conformar os seus hóspedes com respeito por tábuas alimentares e por práticas religiosas católicas e ainda contribuir para a sua doutrinação. Desiderados teóricos, é certo, mas práticas restritivas e geradoras de atitudes de suspeição para qualquer comunidade ou indivíduo estrangeiro de passagem ou residente em Portugal. Note-se que esta bateria de procedimentos dirige-se agora e cada vez mais a um outro grupo que não os cristãos novos, refiro-me aos luteranos e aos reformados em geral. Em suma, do exposto parece ficar claro que, em 1564, as condições estavam maduras para a recepção institucional e oficial dos decretos do Concílio de Trento em Portugal. Existia em Portugal uma aparente consonância entre agentes políticos, agentes eclesiásticos, pelo menos os mais atuantes e destacados, e políticas de reforma institucional e doutrinal e o espírito de Trento. Isto no que se refere à sua recepção. Outra questão, de que aqui não trataremos e que será abordada em futuras conferências, prende-se com a sua aplicação. Lembremos, já o dissemos, que se entre 1500 e 1564 foram publicadas 17 constituições diocesanas, entre 1564 e 1600 foram publicadas 14, já segundo o prescrito nos decretos de Trento, número que ascende a 20, se estendermos este período até 1620. Para além de implicações doutrinais e eclesiásticas, as suas decorrências fizeram-se sentir ainda em áreas que extravasam as estruturas e o corpo eclesiástico e se prendem com formas de enquadramento dos crentes e com a prática religiosa cotidiana. Se nos ativermos, por exemplo, ao teor das ordenações contidas nos decretos do Concílio Provincial Eiburense, impressos em 1568 por mandado de Dom João de Melo, é perceptível que, para além das apostas na dignificação do clero, patentes em exigências concretas no que toca ao vestuário, calçado, linguagem, desempenho de funções litúrgicas, dever de residência e formação eclesiástica e na dignificação do espaço litúrgico, consubstanciada numa clara clivagem entre sagrado e profano, e numa importância acrescida atribuída à iconografia religiosa e à ornamentação, outras áreas são de igual modo privilegiadas. Referimos-nos à renovação e à dignificação do culto divino, promovidas através de uma uniformização litúrgica e de uma dignidade e mesmo magnificência, em que a exterioridade do culto, a palavra, o canto, a ornamentação e a paramentação, a par de toda uma simbologia religiosa, adquirem importância acrescida, sendo de resto cumulativa a uma declarada marginalização de manifestações profanas e de manifestações próprias da cultura popular.
O controlo ideológico e estético também é previsto através de uma vigilância de livrarias públicas e privadas e da própria iconografia religiosa, aponta ainda para o reforço de uma ortodoxia que não é exclusivamente doutrinal e que disciplina valores e atitudes face ao profano e face ao sagrado, face à cultura e à arte. As suas normas apontam ainda para um claro enquadramento socio-religioso das vastas massas de fiéis, ao visar uma melhor formação doutrinal e catequética, um mais eficaz acompanhamento pastoral através da pregação e da direção de consciência, mas também uma mais severa vigilância da sua vida e costumes, de que inquirições e visitações anuais são instrumentos nucleares. Se nos ativermos ainda à obrigatoriedade da realização de rolos de confessados e de registros paroquiais, previstos pelo Conselho de Trento e implementados pelos prelados das suas dioceses, configuraremos, sem dúvida, um dilatado domínio de intervenção da religião sobre a vida cotidiana dos crentes. Estas são ideias adquiridas e queremos que consensuais. O que aqui hoje procuramos apontar foi para a circunstância de Portugal ter assistido, com a recepção, publicação e aplicação dos decretos tridentinos, a uma das poucas experiências de vanguarda, poderíamos nós dizer, um dos poucos momentos de sincronia com um centro por excelência do universo católico e cultural do tempo, Roma. Precisamente porque o terreno estava preparado por a ação de forças confluentes de natureza política, religiosa e cultural que transformaram Portugal não só num paladino na Europa do Espírito de Trento, mas num dos principais veículos de divulgação universal do seu programa através de um intenso movimento de evangelização a nível planetário. O impacto da recepção e divulgação deste programa não pode, de facto, ser, no caso português, avaliado apenas na escala da sua dimensão de reino peninsular, mas exige um questionamento das suas implicações a um nível global, nomeadamente no que se reporta às gramáticas utilizadas nos encontros de culturas no Brasil, em África, no Oriente e no Extremo Oriente. Como, de resto, este programa de conferências reconhece ao integrar esta perspectiva também nos seus âmbitos de análise. Muito obrigada.